Shalom, meus amados, bom dia. Hoje é 1º de maio, primeiro dia do mês. Que Deus nos abençoe fartamente, nos livrando de todos os perigos, de todas as maldades. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Nós já falamos sobre os 7 selos, agora serão as 7 trombetas. E mais no final, as 7 taças da ira do Senhor, que são as 7 pragas que cairão na terra antes da vinda de Jesus. Então vamos lá. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. O Apocalipse, ele é muito simbólico. Por quê? João estava preso na ilha de Patmos. E ele tinha, além dele interpretar as visões que ele estava vendo, que Jesus estava mostrando para ele, ele tinha que traduzir aquilo de uma maneira, porque tudo que ele escrevia, que ele mandava para as igrejas, para Roma, eram passadas pelas mãos dos romanos. Então ele tinha que escrever mais ou menos enigmaticamente para que eles não conseguissem entender, mas os cristãos entenderiam a mensagem que ele passou. Então vamos ver. Conforme os estudiosos, eu tenho que explicar primeiro que a trombeta, ela é uma peça muito importante em toda a vida dos judeus. Ela sempre acompanhou os judeus quando eles iam para as batalhas, iam os homens tocando as trombetas, né? Por exemplo, o episódio da caída das muralhas de Jericó. Os homens ficaram dando voltas em volta da muralha, trocando as trombetas por 7 dias. Depois, no 7º dia, as muralhas caíram e eles puderam entrar em Jericó. A trombeta na Bíblia, ela se refere principalmente a temas bélicos. O que são temas bélicos? Guerras que aconteceram ao longo dos anos. Então, esta primeira trombeta, conforme os estudiosos, ela já foi tocada. E ela se refere aos judeus que rejeitaram Jesus e veio o juízo com a destruição de Jerusalém no ano 70. Certo? Então, a primeira trombeta se refere à destruição de Jerusalém no ano 70, que já havia sido profetizada por Jesus, quando Jesus foi com os discípulos visitar o templo, e eles ficaram admirados com a riqueza do templo, porque Herodes havia decidido ajudar a terminar o templo, trazendo peças suntuosas, né? E o templo ficou grandioso. Aí quando eles comentaram com Jesus, o senhor viu a grandeza desse templo? Ele falou, e se eu vos disser que não ficará pedra sobre pedra? Jesus falou isso no ano de 33, né? E Jerusalém foi destruída a mando do imperador por Tito no ano de 70. Então, vamos à segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora vamos ver
o que essa segunda trombeta significa. O toque da segunda trombeta refere-se à queda de Roma pela invasão das 10 tribos bárbaras que foram, ao longo dos anos, se instalando na Itália, né? Eram nômades bárbaros que foram se afixando na Itália. E isso no século IV, no ano de 352. Aí o que aconteceu? Essas tribos bárbaras resolveram invadir Roma, né? E destruir o império. Com isso porque, com a queda de Jerusalém, Roma tinha se tornado a nova Babilônia. Era o poderio total, né? E ela foi o único império que dominou todas as nações. O último imperador foi Rômulo Augusto. E por que o Império Romano caiu? Porque Deus, no seu juízo, né, Roma havia se oposto ao Cristo. Lembremos que foi Pôncio Pilatos que deu a decisão final da crucificação de Jesus. Vamos à terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Vamos à interpretação da terceira trombeta. Essa trombeta fala de uma grande estrela. Na Bíblia, estrela significa anjo. E essa trombeta, a terceira trombeta, refere-se à queda de Lúcifer do céu. E com a caída de Lúcifer, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu, que estavam unidos a ele, né, na rebelião que ele fez, porque como ele era o anjo mais inteligente, ele achou que ele poderia governar juntamente com Deus. E com a queda de Lúcifer, ele começou a influenciar os líderes religiosos. E estrela também se refere, na Bíblia, a falsos líderes religiosos. Com a confusão que se instalou na igreja, esses líderes distorceram a palavra da Bíblia. Vejam lá no ano de 538 que a Bíblia foi proibida, foi queimada, né? Houve a proibição dos cultos. Por isso, esse fato se refere da água amargosa da terceira trombeta, né? Então vamos à quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferir a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando por meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Gente, essa quarta trombeta também já foi tocada e ela significa aquela parte escura da Idade Média.
né? Onde houve a imposição da igreja, onde houve o acontecimento da Inquisição, as cruzadas, né? E que foi conhecido como a Idade das Trevas, que a Bíblia foi retirada do povo e o Evangelho deixou de brilhar. Então vamos para a quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas ainda vem os 2 ais. Então, minha gente, essa trombeta, ela é chamada também do primeiro ai. Vocês viram que na quarta trombeta, né, aqui se viu a figura de uma águia voando no céu, falando ai, 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 dos que ainda moram na terra por causa das 3 últimas trombetas que haverão de tocar. Então, essa quinta trombeta é o primeiro ai. A palavra abismo na Bíblia, ela é usada para a Terra como o planeta. E essa trombeta, ela se refere ao surgimento do islamismo em 27 de julho de 1299, que ele causaria danos por 150 anos. Aqui, a profecia fala em 5 meses, mas nós temos que lembrar que o calendário profético não é igual ao nosso calendário normal. Então, 5 meses serão 150 anos. O principal profeta do islamismo foi Maomé. E esse período se cumpre nos séculos 6 e 7. E ele vai perseguir os cristãos. Os 150 anos refere-se aos anos de 1999 a 27 de julho de 1449. O que aconteceu? Nessa data, os muçulmanos invadiram a Grécia, não tiveram domínio total, né? Mas conquistaram o domínio do Oriente na Europa. Gente, o que eu encabulo, à medida que eu vou estudando,